Criança e adolescente têm direito aos benefícios do INSS? Você já deve ter se perguntado se a criança pode receber algum benefício do INSS, e neste vídeo vou buscar trazer a resposta para a sua dúvida. Seja como benefício assistencial ou até mesmo previdenciário. Afinal, a criança não pode contribuir para o INSS, então ela teria algum direito de receber benefício? Muito importante saber quais os direitos previdenciários e assistenciais pagos pelo INSS às crianças, pois este direito pode garantir dignidade para a criança e também sua família. Quando pode começar a pagar INSS? A idade mínima para começar a pagar INSS é aos 14 anos, no caso do menor aprendiz. Porém, para os outros casos a contribuição para o INSS deve começar aos 16 anos de idade. Quando a pessoa inicia uma atividade remunerada, ela tem a obrigação de pagar o INSS, mas também pode contribuir como facultativo, como os estudantes, desempregados e estagiários. E também se mostra importante lembrar, se você recebe valores, deve contribuir obrigatoriamente ao INSS, sob pena de crime de sonegação fiscal. Criança pode receber algum benefício do INSS? Sim, elas podem. Certos benefícios pagos pelo INSS não possuem uma idade mínima para o seu recebimento. Quais são os benefícios do INSS pagos para a criança? São 3 os benefícios do INSS que podem ser pagos para as crianças e bebês, são elas: 1. BPC-LOAS. 2. Pensão por morte. 3. Auxílio reclusão. Vamos conversar sobre cada um destes benefícios previdenciários. O BPC recebido por crianças e bebês. O BPC, benefício de prestação continuada, popularmente chamado como LOAS, é o pagamento mensal de salário mínimo para pessoas de baixa renda que são deficientes ou possuem mais de 65 anos. Portanto, crianças e bebês podem receber o BPC, desde que preencham os requisitos exigidos pela lei. Para a criança ou bebê receber o BPC são necessários 2 requisitos: que a criança ou o bebê tenham algum tipo de deficiência, que com essa não consiga prover as suas necessidades, que a renda mensal da família não supere a 1/4 de salário mínimo por membro do grupo familiar. Este critério pode ser aumentado, onde a renda pode chegar até mesmo a meio salário mínimo por membro do grupo familiar. Se alguém da casa recebe aposentadoria de até um salário mínimo, ou recebe BPC, este não entra no cálculo da renda mensal da família. Pode até mesmo serem pagos 2 ou mais BPCs, dentro da mesma casa. Se na casa que mora a criança ou o bebê, houver um irmão ou irmão casados, ou até mesmo em união estável, a renda desta irmã não deve também ser considerada como parte do grupo familiar. Como é a composição do grupo familiar para receber BPC? O grupo familiar é composto pelo cônjuge ou companheiro, os pais, na ausência de um deles, a madrasta ou padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. Para fazer a conta da renda per capita, basta você dividir a renda mensal do grupo familiar pelo número de membros da casa, chegando ao valor da renda mensal per capita. Depois será necessário dividir o salário mínimo por 4, caso a divisão da renda mensal per capita seja maior do que a divisão do valor do salário mínimo, não poderá receber o BPC. Este valor de 1/4 pode ser aumentado dependendo das contas da família. Ou seja, remédios, alimentação, aluguel, entre outros. O BPC garante o recebimento mensal de um salário mínimo para crianças e bebês que possuem deficiência e vivem em condições financeiras precárias. Este benefício não vira pensão por morte,
e também não dá direito ao 13º salário do INSS. Ele é um benefício assistencial, que não depende de contribuição, e seu pagamento é realizado pelo INSS. A pensão por morte do INSS para a criança. O benefício de pensão por morte é a prestação mensal para os dependentes do segurado do INSS que veio a falecer. Seus filhos possuem direito ao recebimento de pensão, se o pai ou mãe vierem a faltar. A pensão por morte é o benefício devido aos dependentes do falecido, que poderia estar aposentado ou não. Os dependentes são divididos em 3 classes, em ordem de prioridade para o recebimento do benefício. Primeira classe: cônjuge e filhos. A primeira classe de dependentes inclui o cônjuge, seja companheiro ou companheira, e filhos não emancipados menores de 21 anos. Também são considerados filhos não emancipados aqueles com deficiência intelectual, deficiência grave ou invalidez. Outro detalhe importante é que enteados e menores tutelados são equiparados a filhos, mediante declaração do cidadão segurado do INSS, desde que seja comprovada a dependência econômica através de documentos. Aqui nessa classe encontramos as crianças, adolescentes e bebês, que possuem dependência presumida no caso do falecimento dos pais, e estão na classe preferencial de recebimento. Segunda classe, os pais. A segunda classe de dependentes é composta pelos pais do beneficiário falecido. Da mesma forma, é preciso que a dependência econômica seja comprovada por meio de documentos. Terceira classe, os irmãos. Por fim, na terceira classe estão os irmãos não emancipados do beneficiário falecido, que podem ser menores de 21 anos, e inválidos. Pessoas com deficiência intelectual, ou qualquer condição que as torne incapazes. Declarada judicialmente. Aqui mais uma classe que pode gerar direito à pensão por morte de crianças, bebês e adolescentes, quando o irmão vem a falecer, e este dependia financeiramente do irmão para as necessidades mensais. Requisitos para solicitar a pensão por morte para crianças, adolescentes e bebês. Para que a pensão por morte seja concedida em 2022, é preciso atender aos seguintes requisitos: a declaração de óbito, ou morte presumida do beneficiário, a qualidade de segurado do falecido no momento do óbito, a existência de dependentes que possam ser habilitados como beneficiários do INSS. Vale ressaltar que mesmo que o segurado tenha perdido sua qualidade de segurado na época da morte, o benefício ainda é válido, desde que ele tenha atingido os requisitos legais para a obtenção da aposentadoria até a data do falecimento. Atualmente, o valor do benefício da pensão por morte corresponde a 50% do benefício que o falecido recebia em vida, ou que tinha direito a receber, mais 10% para cada dependente. Para entender o cálculo, vamos considerar o exemplo de um segurado do INSS falecido em 2022, que deixou a mulher e 3 filhos menores de 21 anos, e que recebia uma aposentadoria de R$ 1.500. Nesse caso, a família terá direito a um benefício equivalente a 90% da aposentadoria do pai, já que são 4 dependentes. 50% mais 40%. Logo, o valor do benefício será de R$ 1.350. Agora, se o pai vier a falecer e deixar 2 filhos, o valor da pensão será de 50%, mais 10% por filho, gerando um total de 70%. Se um dos filhos possuir deficiência ou incapacidade, o benefício será sempre integral, ou seja, de 100%. Como faço para pedir a pensão por morte do INSS para uma criança? Para pedir a pensão por morte para filhos ou irmãos,
basta realizar o processo online pelo portal Meu INSS. O sistema pode ser acessado pelo site ou pelo aplicativo disponível para celulares. Outra opção é fazer a solicitação pela Central Telefônica de Atendimentos, no telefone 135. Outro benefício que pode ser recebido por crianças, bebês e adolescentes é o auxílio reclusão do INSS. Este benefício será pago quando o pai, mãe ou irmão forem presos, e segue algumas regras da pensão por morte. Se o pai, a mãe ou o irmão, que a criança dependia, vier a ser preso, pode trazer o direito de recebimento do auxílio reclusão. O auxílio reclusão é devido aos dependentes do segurado de baixa renda que foi preso. Muitas pessoas acreditam que este valor é pago ao preso, e isso não é verdade, pois ele é o benefício dos dependentes. Conclusão: existem benefícios do INSS, que podem ser pagos para quem nunca contribuiu, como o BPC, a pensão por morte, e o auxílio reclusão. Estes 3 benefícios podem ser pagos para crianças, pois não existe uma idade mínima para seu recebimento, e foram criados para amparar essas pessoas que dependiam do falecido, do preso ou se encontram em situação de pobreza. Para o recebimento do BPC, a criança deve ter uma deficiência comprovada por laudo médico e irá passar por perícia médica e social, onde será conferida a renda da família. Quer se manter informado com as principais notícias no mundo do direito previdenciário? Então, não deixe de acessar o canal EJS Notícias. Até o próximo vídeo.